Olá, signo de Gêmeos, geminianos, sejam bem-vindos ao canal Elion Zoar, onde o tarô é luz e a cada mensagem é um chamado do universo para você. Eu sou Gustavo Luzan e você não chegou aqui por acaso, o universo te trouxe. Então, peço sua atenção desde já para a leitura que estaremos realizando, iniciando por agora. Estaremos usando o baralho cigano, que é o total são de 56 cartas, né, que o mais condizem com o nosso cotidiano, não é mesmo? E a nosso tipo de leitura vai ser a tríade da alma. Serão 2 cartas para cada pilar da nossa convivência cotidiana, que é o particular, o familiar e o profissional, né? A leitura ressoa para 7 dias, né? Então, fique atento para você que tem o Sol em Gêmeos, né? A sua Lua ou Vênus em Gêmeos também e seu ascendente também em Gêmeos. Pode ressoar ou não para você, então tire somente o que é positivo dessa dinâmica, dessa leitura, tá ok, geminianos? Então vamos lá, começando então para a leitura, para o pilar da vida particular, 2 cartas, vamos pedir ao universo 2 cartas para o signo de Gêmeos. 2 cartas, por favor, Gêmeos. Caiu aqui. Perdão, não caiu virado. Âncora. 9 de espadas. Isso mesmo, a âncora. Para o pilar particular. Mais uma segunda carta. Por favor, universo. Já caiu. O caixão, a carta do caixão, pessoal. 9 de ouros. 9 de ouros. 9 de ouros. Interessante. Isso a gente está falando de uma questão particular, né, geminianos? Olha só que interessante. Nós temos aqui, e não foram cartas invertidas, então nós temos aqui tanto a carta da âncora quanto a carta do caixão, né? A carta da âncora, ela me remete muito, principalmente falando do particular, geminianos, ela me remete muito à ideia, como é uma âncora, é uma coisa que está travada, é uma coisa que está estagnada a você. Essa carta da âncora, ela traduz muito bloqueios, algum tipo de bloqueio que você possa ter, um bloqueio psicológico, algum bloqueio a padrões antigos, algum bloqueio de medos, como que geram inclusive ansiedade, que possam gerar travas no decorrer da sua vida. Então, o baralho cigano está intuindo que nesse processo particular, nos próximos 7 dias, você trabalhe justamente esses padrões que te geram travas, né, como medo, ansiedade. Seria uma boa orientação para a gente começar esse pilar da sua área particular, né, geminianos? A âncora ela traduz bem claramente isso, sabe? Então vamos focar em desvencilhar, em trabalhar esses padrões antigos que travam tanta gente, trava a gente conquistar, trava a gente evoluir, trava nossa caminhada evolutiva, não é mesmo? E a carta do caixão, que é justamente o 9 de ouros, apesar de ser uma carta até mesmo um pouco agressiva, né, por causa da imagem aqui do caixão, né, da caveira, mas a carta do caixão, muitas vezes nas vezes, ela tem muito com a conotação de renascimento. É a morte para renascer, né? Ela não tem aquele impacto realmente de que há um ciclo, algum vínculo cortado, né? Mas que é um processo de renascimento, né? E esse renascimento, né, se você for contar, tem tudo a ver com essa carta da âncora no seu particular, geminiano, porque presta bem atenção, o caixão indicando a você a ter um renascimento, o caixão indicando a você que é preciso, o caixão é dor, né? A gente traz a conotação de dor,
mas o caixão é a transformação. Então, mesmo com dor, mesmo você sabendo que você tem que enfrentar esses padrões antigos que trazem medo, que trazem ansiedade para você, é necessário a transformação, né? Então, que a gente possa focar no pilar particular para esses próximos 7 dias geminianos, que a gente possa ter justamente focar na transformação, sair desses padrões antigos que trazem medo e ansiedade para você. Fica uma ótima dica para todos vocês geminianos. Continuando no universo, agora mais 2 cartas para o pilar familiar. Por favor, universo. Lembrando, pessoal, que também teremos aqui, eu estarei passando para vocês para esse firmamento de leitura. Perdão, as cartas viraram aqui, pessoal. Só peço perdão. As cartas viradas é ruim, não pode de forma nenhuma, atrapalha a dinâmica e o segmento do baralho de forma nenhuma. Aqui estaremos também passando para vocês números da sorte, cristais para uso da semana, bem como uma frase de efeito que você possa justamente pronunciar no decorrer das 7 semanas, para que te ajude a seguir com os 3 pilares, né, da tríade da alma, que é o particular, familiar e profissional, né? Então, que você realmente, o caminhar cotidiano, caminhar enquanto aqui terreno, ele não é fácil para ninguém, não é mesmo, os geminianos? E vocês têm que entender que os 3 pilares que nós temos, que é justamente particular, o familiar e o profissional, eles nunca vão estar 100%, certo? O intuito do canal Elion Zohar é te trazer pelo menos uma distribuição, um equilíbrio nesses 3 pilares. Então, as dicas que a gente vai repassando aqui na leitura do tarô é justamente para te ajudar a passar esse período desses 7 dias e você, enfim, conseguir equilibrá-lo. Possivelmente você pode estar 100% em um dos 3 pilares. Os outros demais é o seu trabalho de equilíbrio constante, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui o universo, mais 2 cartas para o pilar da família. Cegonha, uma carta virada que não vale. Carta da cegonha, pessoal, para o âmbito familiar, para Gêmeos, que é a rainha de copas. Vamos agora, rainha de copas, é dominante, e tem a cegonha. Cegonha que é vida nova, né? Possibilidade de gravidez, vamos ver. Segunda carta para o pilar da família, para o signo de Gêmeos. Por favor, universo. Torre. Carta da torre, pessoal. 6 de espadas. 6 de espadas, carta da torre para o pilar familiar. Olha só que interessante, pessoal. Cegonha, que traz vida nova, que traz bons presságios, né? E a torre. A torre nada mais é aquilo que vai cair, aquilo. É uma das cartas mais importantes do baralho cigano, tá, pessoal? Porque ela ressoa, é um processo de reconstrução. Algo tem que cair para ser reconstruído novamente, né? Então, a gente sabendo que a cegonha, intuitivamente, pessoal, tá me vindo muito essa questão, ainda mais sabendo a dama de copas aqui. A carta não é referência a cegonha, tá? Mas a dama de copas, ela me remete muito cuidado. E cegonha me vem com o intuito de família. Então, cuidado com a família. Isso aí. Cuidado com a família, né? A torre, nesse caso aqui, trazendo essa conotação justamente de que tudo tem que ruir para ser reestruturado, pode ter uma conotação de distanciamento, né? Distanciamento da família, né? Distanciamento da família,
certo? Indo para o lado aqui da cegonha familiar e da conotação, o 6 de paus ele tem uma conotação muito de distância, né? Então, ruindo, mesmo que seja distância, ou então possivelmente um cuidado maior com a família. Geminianos, cuidado maior com a família nesse período de 7 dias, né? Mas com maturidade e desapego. Isso aí fica a dica. Fica a dica, geminianos. Para esses próximos 7 dias, redobre o cuidado com a família, mas mesmo que você esteja à distância, porque a torre ruiu, a torre traz recomeços e pode ser um processo à distância, não deixe de cuidar da família mesmo à distância, tá bom? Acho que ficou bem dado o recado aqui para o pilar da família, para o signo de Gêmeos. Vamos lá dar uma continuidade agora ao o terceiro e último pilar da tríade da alma, que é o profissional, que interessa muito a todos, né? Geminianos, vamos lá então, geminianos. Mais 2 cartas para o pilar do profissional, por favor, universo. Por favor, universo, mais 2 cartas. Cruz, carta da cruz. 6 de paus, carta da cruz, 6 de paus para o pilar profissional, geminianos. Tá ok? Vamos lá então. Energia do universo, mais uma carta para o pilar profissional da tríade da alma. Cobra. Rainha de paus, cobra. Mas a cobra não é uma questão de má notícia, tá, pessoal? Não é má notícia. Olha só o que eu estou enxergando aqui. Se baseando pela imagem da carta, tá certo? E a conotação que o 6 de paus tem e a rainha de paus também tem, tanto a questão da cruz, né? A cruz que você carrega, né? Os valores que você carrega, né? Mas o 6 de paus, ele tem uma conotação no tarô básico cigano, de 78 cartas, nem o tarô cigano, é o tarô básico mesmo, né? 78 cartas, inclusive que tem base na cabala, não é mesmo? Então ele tem a conotação muito de superação, certo? Então, esse 6 de paus, a cruz, ela me traz uma questão de superação no âmbito profissional, no pilar profissional geminiano. Me traz uma conotação. E por incrível que pareça, mesmo que nenhuma das cartas aqui saiam invertidas, tá? Mas a cobra, né? A cobra, que é justamente a rainha de paus, não é porque é uma questão de peçonha com o animal, certo? Mas a rainha de paus, ela me traz muito a questão da astúcia. A cobra não dá o bote errado, ela espera até o último momento para que ela possa agir, né? Para que ela possa atacar sua presa, não é mesmo? Então, eu acho que no âmbito profissional, seja lá o que você, geminiano, estiver passando, eu acho que é um momento de recuperação, um momento de calma, um momento de análise, né? Sem impulsividade, e que você use toda a sua astúcia, né? Toda a sua astúcia para que você supere esse período de 7 dias. Perfeito? Acho que fica bem essa dica, porque é uma questão de, ainda mais se tratando do lado profissional, que reflete o pilar da tríade da alma, que eu estou falando justamente porque às vezes o particular familiar não está bem, mas o profissional está bem, perfeito? E aí eu acho que o profissional é onde você consegue aplicar mais a sua experiência, não é mesmo? Porque o jogo de cintura se faz querer no âmbito profissional, né, geminianos? E eu acho que qualquer um de nós aqui, enquanto experiência terrena aqui, nós temos uma coisa que é individual de todos, que é a luz divina. A luz divina, que é justamente a sua experiência divina. Então é ela que você tem que se basear, usar todo o jogo de cintura, a astúcia, conforme a carta, a dama de paus aqui junto com a cobra diz na carta, tá certo? Para este momento de 7 dias no seu âmbito profissional. Então bastante astúcia para que você consiga superar essa semana que está passando.
pode ser justamente num desafio que você tenha, numa proposta de trabalho que você está trabalhando, ou então no processo seletivo que você está passando. Então use de sua astúcia. Geminiano, use sua astúcia para essa superação desse período. Combinado? Então, continuando aqui, pessoal, eu sempre, antes do início das leituras, eu peço uma intuição do universo para que eu possa passar a frase, né? A frase da semana para vocês. E a frase que eu tenho para vocês, geminianos, é: sua dor está virando força. Olha só que interessante. Prepare-se para renascer. Olha só, a gente tocou no assunto no âmbito particular, né, sobre os bloqueios, né, vencer justamente os padrões antigos, né, com relação ao medo, né, com relação à ansiedade, tudo que te traz para você crescer. No âmbito familiar, nós falamos sobre cuidar do próximo, cuidar da família, mesmo que seja à distância, não é mesmo? E no profissional, usar de toda a astúcia, de toda a experiência que você tem para passar esse período ou essa transição no âmbito profissional. Então, tem tudo a ver, olha só, geminianos, com a sua frase que eu pedi a intuição para o universo. Sua dor está virando força, prepare-se para renascer. Olha que bacana, gente. Muito bom, somente aqui no canal Elion Zoar. Então vamos lá, pessoal, o que eu tenho para vocês aqui, agora falando de números da sorte, né? Números da sorte para o período, nós temos os números das cartas e tem um número de intuição também, perfeito? Então, números das cartas aqui que eu tenho, tá? São os números 8, os números 35, 17, 19, 7 e 36. 6 números aí de indicação de números da sorte para você essa semana. E intuitivo, o que eu posso pedir para vocês? O que eu tenho agora para receber os números para você? O 9, o 13, o 17, 22, 28 e 36. Ceia, é isso aí. Fica aí, qualquer coisa você volta aí e pega esses números aqui. Pedra é o cristal da semana, tá? O que eu indico para vocês devido aos desafios que os geminianos vão ter nesses próximos 7 dias, tá? Use, se vocês puderem, a obsidiana, a pedra obsidiana ou obsidiana flocos de neve também, certo? Dos cristais, tá, pessoal? Dos cristais uma das pedras mais com maior potencial possível, entendeu? É tanto que é necessário que você use ela com muito cuidado, porque ela limpa mesmo, ela abre caminhos, é uma pedra de um poder extremo no meio esotérico, e realmente para esse período que você vai ter justamente esse trabalho na parte particular, para tirar suas travas do passado, seus medos, para trabalhar com seu medo e com a ansiedade, essa parte familiar, de cuidar da família à distância. Às vezes é um ente querido que você vai precisar justamente vibrar à distância por ele, entendeu? A obsidiana, ela é fortíssima para isso, tá? Da mesma forma, esse processo em que você usar toda a sua astúcia, né, nesse período de 7 dias para você vencer os desafios do seu profissional, a obsidiana também é um abridor de caminhos, né? Então, mas o tamanho dessa pedra, o poder dessa pedra da obsidiana é tão forte que eu indico a você usar somente uma parte do período diário, tá certo? Não use ela às 24 horas, até mesmo para que a energia fundamental do seu corpo se restabilize, tá bom, gente? Então, devido também a essa questão toda que foi passada aqui na tríade da alma, do particular, do familiar e do profissional, o arquétipo que eu vou orientar vocês nesse período agora, dessa semana, será o arquétipo da coruja. Isso mesmo. A coruja, ela fica em torno da sabedoria, principalmente no âmbito profissional que você vai ter que trabalhar, viu, geminiano? Certo? Então, procure o arquétipo da coruja e lê e tenta entender toda a influência que ela traz para você na área da sabedoria, tá certo? A cor que eu vou orientar vocês para essa semana, como a obsidiana, né? Ela é negra, ela é uma pedra, uma pedra, é um cristal totalmente preto, né? O preto. Realmente, o preto, por incrível que pareça, não é uma conotação de impureza, tá? O preto, ele traz o poder interior,
O preto é poder interior. Então, nada mais, já que a gente está tendo toda essa questão de cuidar da família, mesmo que seja de distância, trabalhar com os bloqueios e ter astúcia no trabalho, usar o preto. Use preto essa semana, isso mesmo. Geminianos, usem preto para você ativar esse poder interior seu e que você use essa astúcia no decorrer dessa semana, tá certo? Geminianos, o que nós temos para pontuar para vocês é isso que nós podemos vibrar cada vez mais em prol do nosso crescimento, não é mesmo? Essa a nossa tratativa enquanto aqui terrena, é o que nos faz mover, não é mesmo? O nosso caminhar, e que vocês tiram o melhor proveito do que ressoa positivo dessa leitura para vocês. Combinado, geminianos? E muito importante, não se esqueçam de se inscrever no canal. O canal é novo, então você se inscrever no canal, a plataforma e o algoritmo da plataforma vai entender que é um assunto relevante. E faça um triplo C. O que seria o triplo C, geminiano? É justamente curtam, compartilhem e comentem. Isso mesmo, vamos comentar. Geminiano, você que ficou até agora no final aqui, vamos comentar sua frase da semana. Se a dor está virando força, prepare-se para renascer. Isso aí, escreva nos comentários. Vamos criar uma egrégora de energia positiva, uma energia de conquista, uma energia de superação, uma energia de astúcia para esses 7 dias do porvir, tá bom, geminianos? Então, eu me despeço por aqui e estaremos até a próxima com mais a leitura da Tríade da Alma, 6 cartas, 2 cartas para cada um dos pilares da nossa vida, tá certo? Que o universo continue a abençoá-los e aguardo vocês até a próxima, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão.